O trigo e o joio. Duas situações que exigem de cada um de nós características e compreensões que, humanamente falando, são muito problemáticas. Mas pensando mais a fundo em como aplicar esse ensinamento do grande Cristo entre nós, criaturas mortais, seres humanos e nada mais do que isso, como é possível duas plantas totalmente com propósitos diferentes conviverem até a fase do amadurecimento juntas? Eu fico pensando que o que estamos a ver aqui pode ser mais joio do que trigo, confesso. Ainda está muito assim no início da fase do crescimento. E eu gostaria de partilhar uma mensagem de sabedoria que se encontra no Evangelho de Mateus. E a parábola do semeador é nada mais do que uma aplicação e uma contextualização de Cristo para os seus seguidores. E como ali havia muitas pessoas que conheciam sobre o assunto da terra, do campo, Jesus, de forma muito sábia e de forma muito intencional, trouxe o assunto, abordando o processo de semeadura. E durante a explicação que Jesus faz depois de comentar a parábola do semeador, levantou muitas perguntas ali que incomodou até os seus seguidores. Como assim? O que ele quer dizer com o joio, com o trigo? Porque o propósito do semeador era plantar trigo e colher trigo. E por que então introduziu o joio? E a palavra da sabedoria, escrita através das inspiração e também de pessoas sensíveis à comunicação com Deus, nos diz que Jesus, ele responde a todas aquelas perguntas após comentar sobre a parábola do semeador. Ele explica com outra parábola, dizendo lá em Mateus capítulo 13, nos versos 24 em diante, que Jesus contou outra parábola falando sobre o reino dos céus e como um homem que semeou boa semente em seu campo. E durante aquela abordagem do assunto ainda da semeadura, diz que enquanto todos dormiam após semearem o campo, veio o inimigo e semeou o joio também. Então, após um semeador ter feito semeadura, veio outra durante a noite e semeou o joio. E o trigo então brotou, e aí formou as espigas, e o joio também cresceu ali. Os servos do dono do campo então dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E aí o semeador disse: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. E eu vou fazer aqui um teste, apanhando aqui. Olha, realmente, apanhar o joio do trigo não é uma missão fácil. Podem ver que aqui uma porção veio outras plantas juntas. E continuando aqui,
nos diz que deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e o guardem no celeiro. E é incrível que o campo, aqui, de acordo com essa parábola, significa o mundo o qual nós dividimos, vemos, podemos sentir, podemos habitar. E a boa semente são os filhos do rei do universo. E o joio significa os filhos do maligno. São aqueles que participam do outro reino, que não é o reino que Deus planejou. E é incrível porque o inimigo que semeia esse joio é o próprio diabo. Aqui é o que diz já nos versos 36 em diante, do capítulo 13 de Mateus. E o inimigo então que semeia esse joio é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. E no verso 40 do mesmo capítulo de Mateus 13 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair do pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amigos, não querendo sensacionalizar essa mensagem, isso tem muito a ver com a aplicação prática. Nós podemos perceber que só existe duas escolhas importantes na vida. Ou você contribui, ou você não tem nada para proporcionar para a vida. E temos que estar o tempo todo lidando com essas duas situações, pensando exatamente em como se encaixar em um desses lados. E o lado que a gente pode ver aqui, que é a boa colheita, ela é uma oportunidade para mim e para você, todos os dias, de nós sermos aquela boa semente plantada que, mesmo que tenha ali, convivendo no mesmo espaço, uma espécie ruim, uma espécie que não vai trazer benefícios, mesmo assim, a colheita vai acontecer. E o joio, cada um também tem a opção, pode escolher seu joio, mas o joio passa por um processo de incineração, onde não há mais hipótese daquela semente vir a crescer e dar frutos. Então, é interessante porque aqui está uma palavra de sabedoria e que tem muita aplicação na nossa vida, que possamos ter aquela reflexão diariamente de que lado nós queremos estar, porque a vida, ela é desconhecida, o que está por vir, mas se nós procurarmos contextualizar dentro de outras reflexões que já aconteceu antes, é isso. Quem criou tudo, o Criador, ele tem que tomar uma grande decisão, porque não dá para o bem e o mal conviverem eternamente no mesmo espaço. Então, que tu, jovem, que tu, pessoa já com muita experiência, que tu, adolescente, que tu, juvenil, e que tu, que vive e está ouvindo essa mensagem, possa refletir todos os dias qual semente você quer ser e quais frutos você quer proporcionar para as pessoas que te amam, para os amigos e principalmente para você. Um abraço, até o próximo vídeo e estamos juntos para ir trazer e partilhar mais mensagens de reflexão e temas diversos que nós encontramos em nossas vidas. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.
Tchau!